Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia semanal do Banco Inter. Vimos de uma semana que foi relativamente plana, parecido com aquilo que nós queríamos, mas vamos agora para uma semana que estará repleta de dados macroeconómicos, referências relevantes praticamente todos os dias da semana, mas onde o principal virá dos Estados Unidos, quarta-feira com a reunião da Fed e depois, sexta-feira, com o deflator do consumo privado americano. Mas, como disse, a semana passada foi uma semana mais plana, em que aquilo que marcou o mercado foi a reunião do BCE, que de facto cortou menos 25 pontos básicos a taxa de juros, até o intervalo entre os 3% e os 3,15%, reviu em baixa as suas estimativas tanto para o crescimento como para a inflação. No entanto, ficou a sensação de que poderia ter feito um pouco mais. As bolsas acabaram por não reagir, a rentabilidade das obrigações subiu ligeiramente e isto permitiu então que tivéssemos uma semana mais plana, com menos vigor do que nas últimas semanas e que nos permitiu então dar aquela sensação de que o mercado já deu o ano por terminado, que era algo que tínhamos vindo a falar e que falávamos que era importante, porque haver um rally no final de 2024, depois de termos tido um ano tão positivo como aquele que tivemos até agora, significaria que provavelmente estaríamos já consumindo potencial de subida que está guardado para 2025. E, portanto, esta semana plana que tivemos na semana passada provavelmente será também aquilo que teremos esta semana, numa semana em que, como disse, está marcada por indicadores que vêm dos Estados Unidos. Teremos quarta-feira a reunião da Fed e por aí vamos começar. A Fed irá cortar as taxas de juros, menos 25 pontos básicos, irá também rever as suas estimativas macroeconómicas, divulgar uma atualização do diagrama de pontos, mas em relação às suas estimativas macroeconómicas há que ter atenção que os Estados Unidos têm um quadro macroeconómico muito mais positivo do que aquele que é o europeu e, portanto, nesta revisão da Fed, o importante será ver se não é revisto para um cenário ainda mais positivo, que poderia fazer com que arrefecesse as expectativas do mercado de cortar as taxas de juros, isto porque os Estados Unidos, neste momento, operam num cenário em que o crescimento é sólido, em que vemos que a inflação sobe, vimos com a inflação americana na semana passada e veremos também esta semana, na sexta-feira, com o PCE, mas uma inflação que sobe, um crescimento forte e que leva-nos então a acreditar que de hoje até ao final de 2025 a Fed irá implementar um máximo de menos 100 pontos básicos de cortes e, no caso de haver uma revisão excessivamente positiva do quadro macroeconómico da Fed, poderia levar a pensar em menos cortes de taxas de juros devido à força da economia e que, portanto, poderia impactar as expectativas do mercado e fazer com que estas arrefecessem. Isto na quarta-feira, a referência da Fed, e sexta-feira, o deflator do consumo privado americano, o indicador preferido de preços da Fed, que irá subir tanto na taxa geral como na taxa subjacente e em linha com aquilo que foi a inflação da semana passada, a inflação de novembro, agora é o deflator do consumo privado também de novembro e que, portanto, irá dar mais uma nota de subida na inflação, não é só nos Estados Unidos, na Europa também vimos o mesmo, mas que irá obrigar o Banco Central, a Fed, a tomar uma atitude ou a adotar uma postura mais cautelosa no momento de cortar as taxas de juros. E, portanto, para além disto, na próxima semana temos ainda outras referências, temos PMIs na segunda-feira, temos Banco do Japão, temos alguns indicadores de atividade na Alemanha, mas o importante é quarta-feira Fed, sexta-feira deflator do consumo privado americano. E estas duas referências levam-nos a pensar num Banco Central mais duro, mais cauteloso no momento de cortar as taxas de juros, o que pode levar a menos cortes de taxas de juros, pode arrefecer essa expectativa de cortes de taxas de juros do mercado, que pode levar a um arrefecimento do mercado e a um mercado mais plano nesta próxima semana, que era algo que seria positivo para que um rally de final de ano não consumisse parte do potencial de crescimento que há para 2025. Obrigado.